Vocês já repararam, provavelmente, que quando a gente começa a caminhar com Jesus, você que já caminha com Jesus ou conhece um pouquinho da palavra de Deus, você vai reparar que a gente é desafiado a fazer algumas coisas assim que são difíceis quando a gente segue a Jesus, ou pelo menos quer seguir. Então, por exemplo, Jesus, ele diz que ele é a verdade, e por isso nós, como cristãos, nós tentamos ser verdadeiros. Então a gente tenta ser honesto, a gente tenta ser caridoso, a gente tenta ser misericordioso, amoroso, pacificador. Tem muitas qualificações que a Bíblia requer de nós como cristãos, beleza? E às vezes, nessas qualificações, quando você diz a verdade, você pode levar algum tipo de prejuízo. Quando você perdoa alguém, você pode se sentir prejudicado muitas vezes. A parada do perdão, cara, é certamente nesse sentido. Então, já teve algumas oportunidades que eu perdoei determinadas atitudes. Eu já fui perdoado inúmeras vezes também. Sou todos os dias pela minha família, pela minha esposa, assim por diante. Cometo erros como todos vocês. Então, quando eu perdoo, eu tomo um determinado prejuízo assim. Isso não é muito fácil, na verdade. Perdoar não é nada fácil. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava em frente ao McDonald's de São Francisco. Sabe qual é? Já foi ao McDonald's de São Francisco? Beleza. Então, eu estava ali com o meu carro. E aí tinha uma mulher saindo do McDonald's. Eu estava indo para São Gonçalo. Morava em São Gonçalo, né? A cidade bonita, deveria ter o nome Cidade Maravilhosa, mas é a outra. Aí São Gonçalo, indo para São Gonçalo. Cara, a mulher saiu do McDonald's, ela com um cachorro, ela estava dirigindo, tinha um cachorro no colo dela. Então ela não estava muito ligada, beleza? Porque, como é que você dirige com um cachorro no seu colo? Parecia mais que o cachorro era motorista do carro do que a mulher. Cara, a mulher simplesmente bateu no meu carro. Não tinha nada a ver, era uma parada muito louca, assim, aleatória. Tipo assim, era muito difícil alguém sair e bater no carro. Alguém tinha que sair assim na pista. E ela simplesmente fez isso. Amassou meu carro, amassou o carro dela. Cara, foi um negócio muito louco. Primeiro eu perguntei se ela tinha se machucado. Percebi que não. Depois eu perguntei se o cachorro estava se o cachorro estava bem também. O cachorro parecia estar tranquilo, apesar do susto. Meu carro amassado, o dela. Aí eu pensei assim, cara, quer saber? Vou perdoar. E aí falei para ela assim, está tudo bem com a senhora, maravilha, está tudo bem também. Então a gente vai para casa e está tudo certo. E aí depois eu tive que consertar meu carro. Aí deu um prejuízozinho que eu tive que... Quando você desamassa, tem esse mistério no carro, né? Que o carro está pintado. Quando você desamassa, a pintura sai. Estava pintado, amassado. Aí eu desamassei e ficou sem pintura. Aí a gente teve que pintar e teve um prejuízozinho ali, naquela atitude de perdoar. Cara, tem um mistério na Bíblia que Jesus exige isso de nós. Jesus exige que a gente seja perdoador. E ele vai falar sobre o perdão em várias passagens. Isso é muito mais predominante no Novo Testamento do que no Antigo. No Antigo, predominava aquela lei chamada lei de talião. Talião significa tal qual. Então, tipo assim, se alguém cometer um erro contra você, essa pessoa vai ser punida naquela mesma proporção, tal qual, talião. Por isso que significa, né, olho, aí a gente tem essa frase famosa, né, do código de Hammurabi, que é um código do mundo antigo, olho por olho, dente por dente. Então, se você, né, teve um prejuízo, a pessoa vai ser prejudicada naquela proporção. Só que aí quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver, cara, Jesus dizendo uns negócios bem diferentes. Então Jesus vai dizer assim, lembra do que a lei dizia, olho por olho, dente por dente? Eu porém vos digo, se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra face. Se alguém te tomar uma túnica, dá para ele a outra túnica. Se alguém te obriga a andar 1 milha, você deve andar 2. Poxa, e essa estrutura que Jesus propõe para a gente é algo totalmente novo. Galera, eu fiz uma faculdade de grego na UF.
Então eu estudei bastante a cultura grega, estudei bastante filosofia também, literatura, mitologia, essas paradas todas. E aí quando você estuda essas culturas do mundo antigo, você vai reparar o seguinte: nessas culturas não existia essa noção de perdão. Então, ninguém estava disposto a perdoar na verdade, beleza? Na cultura do mundo antigo existia a perspectiva de glória individual. Então, você tinha que superar o outro, você tinha que vencer o outro, você tinha que buscar glória para si. O prejuízo era algo totalmente terrível. Então, nenhuma cultura do mundo antigo dizia para perdoar. Jesus é a novidade da história nesse sentido. O Filho de Deus, quando vem ao mundo, ele vem para trazer perdão para nós. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo mundo que crê em Jesus não vai morrer, mas vai ter vida eterna, porque vai ser perdoado por meio de Jesus Cristo. Mas ele vai além, ele vai dizer assim: poxa, então se você foi perdoado, você tem que perdoar também. E se hoje a gente olha para as histórias que tem perdão, e a gente se emociona com essas histórias, e a gente vê valor nessas coisas, se hoje a gente consegue ver que ser perdoador é algo totalmente positivo, isso entra na história com Jesus. Isso é prova de que Jesus existiu, beleza? O mundo mudou por causa desse cara. O mundo mudou por causa de Jesus. O mundo começa a acreditar numa vida que pode haver perdão e achar que isso é algo bonito e maravilhoso. Você já assistiu umas cenas assim que tem perdão e já ficou emocionado? Tem uma cena muito famosa de uma ópera que eu não vou citar para vocês não, que é a ópera Fígaro de Mozart, né? Essa ópera, a cena final é a ópera, falei que não ia, vou, né, agora. A ópera, a cena final é de perdão, é emocionante, assim, por mais que você não curta a ópera, depois você joga na internet aí, Fígaros, depois, cena final, você vai ver aquela cena de perdão. Tem um filme chamado Os Miseráveis, que é baseado no clássico da literatura, Os Miseráveis de Victor Hugo. Pô, ninguém assistiu, provavelmente. Então, esse filme é muito maneiro. Tem um cara chamado Jean Valjean, e esse cara é um criminoso. Ele entra na casa de um sacerdote e ele rouba as paradas da casa do sacerdote, ainda bate no sacerdote, espanca aquele sacerdote para ele fugir com aquele roubo que ele cometeu. Só que aí ele vai ser pego pela polícia, e quando levam para o sacerdote assim: olha, seus objetos estavam com esse cara. E aquele cara era um ladrão que bateu nele, naquele sacerdote. E aí o sacerdote vai dizer para a polícia assim: não, os objetos são dele, eu dei para ele. E aí aquele homem vai ser perdoado do roubo que ele cometeu, e aquele perdão muda a vida daquela pessoa para sempre. Cara, essas histórias são impressionantes, né? Essas histórias de perdão. Quem inaugura essas histórias de perdão é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que vem ao mundo para perdoar. A gente está em Mateus capítulo 18 e Jesus vai falar sobre o perdão. Jesus, na verdade, vai falar sobre vários problemas que acontecem no meio da igreja. Então tem duas paradas maneiras aqui nesse texto. Primeiro, Jesus fala de igreja. Então quem estabelece a igreja é Jesus. Beleza? Então, assim como Jesus fala de perdão, e isso deve tornar o nosso coração alegre e desejoso do perdão, Jesus fala da igreja. Então, a vida que Jesus propõe, tão sublime e cheia de perdão, é uma vida dentro da igreja. Cara, se a vida da igreja é uma vida cheia de perdão, significa o quê? Você só perdoa, meu amigo, se tiver falha. Beleza? Você só perdoa se tiver problema. Tem uma música do Caetano Veloso que ele diz que onde não há pecado, não há perdão. E realmente, se não há pecado, a gente não precisa ser perdoado. Mas se há pecado, existe a possibilidade do perdão. O que Jesus está querendo dizer? Pô, Jesus está estabelecendo a igreja dele. A igreja de Jesus é uma igreja falha. Somos seres humanos falhos, vai haver problema.
Jesus avisou isso, mas mesmo assim a igreja existiria, a gente deveria viver como igreja, a gente não deveria viver separado. Por quê? Porque a gente é falho igual a todo mundo. Beleza? Aqui no capítulo 18, Jesus vai mostrar como é que a gente trata dos problemas da igreja. Cara, eu costumo pensar assim, se a gente vivesse o que está escrito aqui no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, poxa, 99% dos nossos problemas seriam resolvidos. Só que a gente não vive essa parada. A gente quer fazer do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. Jesus fala primeiro dos pecados e aquilo que primeiro não vai ter lugar no reino de Deus, e é você, ferir aqueles que são chamados de pequeninos de Jesus. Depois Jesus vai falar dos pecados que devem ser tratados, e aí nesses pecados tratados ele vai dizer como é que a gente trata. Seu irmão peca contra você, você vai, tenta convencer ele do pecado. Se você conseguir convencer o seu irmão, você vai ganhar o seu irmão para si. Jesus fala para a gente falar sozinho com a pessoa, então nunca é falar com a pessoa do lado, nunca é contar para os outros o que a pessoa fez de errado, nunca é uma fofoca, beleza? É sempre diretamente com a pessoa que cometeu o erro. Se ela não se arrepender, você dá novas chances, você leva para outras pessoas. Jesus parece trazer as coisas sempre para algo que não seja muito exposto, não seja muito explícito. Beleza? Que não seja que todo mundo saiba, por exemplo. E aí, no final das contas, Jesus vai dizer para os seus discípulos como que eles devem perdoar. Porque Pedro fica boladão quando ouve essa história de Jesus. Então, olha só, o que eu gostaria que você entendesse até aqui. Cara, isso é fundamental para a gente entender o texto todo. Existem questões que estão fora do reino de Deus. Beleza? Existem questões que são gravíssimas e não se encaixam nessa parada. Então, já vou citá-las aqui para você. Se estiver falando de alguma questão de crime de natureza sexual, por exemplo, alguém que foi violentado, alguém que seja um pedófilo, não é disso que a palavra de Deus está dizendo, não é que você vai perdoar no sentido de, esquecer e não contar que a pessoa cometeu crime. Não é assim. A gente aqui na igreja não age assim. Então, se alguém procura a gente dizendo que aconteceu um crime e essa pessoa foi vítima desse crime, o que a gente incentiva a pessoa? Ir às autoridades, à delegacia, a gente vai junto, a gente depõe também, a gente vai fazer de tudo para aquele indivíduo ser preso, beleza? Agora, Jesus já excluiu essa parada e Jesus está falando daquilo que é da vida, meu amigo, aquilo que é normal, que é cometer erro, que é dar uma vacilada, que é tropeçar, que é dizer uma palavra inapropriada, isso faz parte da vida. E aqui Jesus vai tratar esse negócio. Só que quando ele diz isso, Pedro fica boladão. E Pedro, geralmente no texto, é o meu representante. Beleza? Eu tenho um representante nos textos. Pedro sempre age igual eu agiria. Pedro é o cara que raciocina direitinho igual a mim. Qual é o raciocínio de Pedro? Senhor, mas quantas vezes a gente vai ter que aceitar essa parada? Porque é isso que Pedro vai falar para Jesus. Cara, beleza, você está dizendo que a gente vai tratar, que a gente vai atrás da pessoa. Olha só, o ofendido vai atrás do ofensor buscando reconciliação. Então, eu ofendi Dudinha. Beleza? Dudinha, hipótese, tranquilo. Não fica chateada não. Cara, ofendi Dudinha. Aí sabe o que a Bíblia diz? Olha que coisa impressionante. Que Dudinha ofendida venha me procurar. Que ela me procure para a gente se acertar, cara. Olha que coisa maravilhosa. E aí, Pedro fica pensando assim, que coisa estranha. Como que isso vai acontecer? Paciência tem limite, Jesus. Até que ponto que eu vou aceitar essa parada, entendeu? O cara pisou no meu pé uma vez, beleza. Mas pisou a segunda, calma aí. Aí pisou a terceira, meu amigo, arrumou a confusão agora para sempre. Então Pedro vai falar, poxa, até quantas vezes eu vou perdoar? Até 7 vezes? Porque nessa lei antiga se dizia, pela tradição oral, que você deveria perdoar uma pessoa, isso era bonito, maravilhoso, 3 vezes. 3 vezes.
E aí o que Pedro faz? Dobra e aumenta a aposta, beleza? Então Pedro, em vez de falar 6, ele fala 7. 7 também é um número bonito aqui nessa cultura e tal. Então ele fala assim, vou perdoar até 7 vezes. Só que a resposta de Jesus para ele é até 70 vezes 7. Jesus está dizendo não 490 vezes que a gente vai perdoar. E você tem que, ligar seus pontos da matemática aí, Tabuada de 7 é sempre difícil, 490 vezes, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, cara, é perdoar até perder as contas. E aí ele vai contar uma história, e nessa história a gente vai tirar algumas bases daquilo que a gente aprende com perdão nessa noite. Beleza? Eu vou te explicar a história para eu ler o último versículo da história. A história é grande também. Então a história é assim, tinha um cara que devia uma fortuna impagável, bilhões e bilhões, mais do que a fortuna do Elon Musk aí, esse cara devia. E aí ele chega para o devedor, aliás, ele chega para o credor, o dono lá da quantia que ele perdeu, e ele diz assim, não tem como pagar. E aí, em vez dessa pessoa lançar ele na prisão, o que essa pessoa vai fazer? Vai perdoar. Só que aí, quando esse cara perdoado sai, encontra um outro que devia a ele 10 reais. E aí, quando ele encontra o cara que devia 10 reais, ele agarra no pescoço e diz assim, me paga. E o cara diz, eu não tenho como te pagar. Você consegue me perdoar? Não vou te perdoar não, vou te lançar na prisão. E lança ele na prisão. E aí quando aquele primeiro perdoador, que perdoou bilhões e bilhões, repara que aquele cara ali não conseguia perdoar, e lançou o outro na prisão, ele lança esse cara também na prisão. E Jesus vai dizer que é isso que vai acontecer conosco, verso 35, Mateus 18, 35, que quiser ler aí comigo. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém e amém. Cara, que desafio. Então Jesus está dizendo que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso, está no céu, santificado seja, venha o teu reino, feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A galera que é católica fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cara, então, na oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, oração ensinada por Jesus, ele pede para que o Senhor nos perdoe, assim como na mesma medida, na mesma proporção, beleza? Então Deus vai me perdoar na mesma proporção que eu perdoo. Isso é difícil demais. Então o perdão de Deus depende do meu perdão? Não, na verdade não. Na verdade, o nosso perdão depende do perdão de Deus. E quando a gente não perdoa, significa que a gente não entendeu o perdão de Deus para conosco, e por isso a gente não foi perdoado. Porque olha só, cara, para pensar. Se você tinha uma dívida de 1 bilhão e essa dívida foi perdoada, como é que você vai cobrar 10 reais de alguém? Não é totalmente incoerente? Se você ganhou 1 bilhão e perdeu 10 reais, você vai ficar chorando? Você ganhou 1 bilhão e aí você perdeu 10 reais. Agora eu não tenho mais 1 bilhão, eu tenho 999.990.990. E vou ficar chorando agora por causa disso, que eu não tenho 1 bilhão, estou com 999. Cara, não existe isso. É sobre isso que a palavra de Deus está dizendo. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que o perdão começa com a exposição da verdade. Então, olha só, o perdão começa com a exposição da verdade. Há duas verdades aqui importantes. A primeira verdade é que eu preciso reconhecer a verdade de que eu sou falho também. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então eu sou devedor também. Por que eu vou perdoar a dívida de alguém? Porque eu sou devedor. É essa a natureza de todas as coisas.
E a natureza de todas as coisas é reparar que aquilo que Cristo fez é 1 bilhão de vezes superior àquilo que eu faço. Consegue entender? Então, cara, Cristo foi tão bom, tão gracioso comigo. Poxa, agora eu vou ser gracioso com alguém. Uma vez eu tive um problema no meu carro, e aí umas pessoas fizeram o seguinte. Foi o seguinte, eu ia sair de casa, ia para um churrasco, e aí fui ligar meu carro não ligou. Simples assim. E aí como é que eu ia para o churrasco? Aí eu avisei para os irmãos do churrasco, a galera do churrasco, falei assim, olha só galera, meu carro deu uma pifada aqui, vou tentar resolver aqui e tal. E aí alguns instantes depois, um casal de irmãos aqui da igreja foi à minha casa, cada um num carro, eles tinham, cada um carro, e eles pararam os 2 carros na porta da minha casa e disseram assim, ó, escolhe qual carro que você quer. O carro que você quiser vai ficar com você, emprestado até você consertar o seu. Cara, que atitude bonita, entendeu? Olha que atitude maneira. Eu nem pedi nada para ninguém, os caras fizeram isso comigo. Mas como eles fizeram isso comigo, isso me motiva a fazer isso com alguém também, você consegue entender? Então, poxa, alguém foi doador comigo, alguém foi tão bom comigo. Cara, é claro que eu vou ser bom com os outros agora por causa disso. O perdão começa com a exposição da verdade. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer que Cristo é aquele que assume a nossa dívida, uma dívida muito maior, de todos os erros. Então, por exemplo, se alguém mentiu para você, cara, quantas vezes você mentiu contra Deus na sua vida? Consegue entender? Se alguém falou mal de você, quantas vezes você, de algum modo, falou mal de Deus também? Ah, eu nunca falei mal de Deus, não. Irmãos, eu já falei mal de Deus muitas vezes. Todas as vezes que eu quis algo que não era meu, eu estava dizendo para Deus que Ele era injusto. Então, se alguém tinha uma casa melhor que a minha, e alguém tinha passado no vestibular primeiro do que eu, ou alguém não levou a chinelada da mãe e eu levei, e eu fiquei chateado por causa disso, em todas essas vezes eu estava dizendo para Deus assim, você é injusto, que você deu a casa para ele, não deu para mim, você deixou ele passar no vestibular e não deixou eu passar, eu tomei a chinelada e a outra pessoa não levou. É nesse sentido que Jesus está estabelecendo essa verdade para a gente. O perdão também começa com uma questão verdadeira por parte da pessoa que precisa ser perdoada. Mas antes ainda vou falar do perdoador, saca só. A gente, para perdoar, a gente tem que entender verdadeiramente o tamanho do pecado e saber que aquilo é pecado mesmo. Uma vez um irmão me procurou aqui na porta da igreja, a gente tinha participado de uma reunião, ele tinha dito umas coisas que não estavam corretas. E aí ele me procurou na porta da igreja, ele falou assim, Clóvis, eu preciso te pedir perdão. E aí ele começou a tentar expor aquilo que ele tinha colocado de errado. Só que eu agi mal, por quê? Porque quando ele começou a tentar dizer a verdade e explicar aquilo que seria o motivo do perdão, eu tentei desculpá-lo antes dele colocar a situação. Eu falei assim, cara, não precisa disso não, cara, deixa isso para lá. Eu nem reparei, nem liguei, não me importei, tudo mais. Mas isso está errado, galera, isso está errado. Quando alguém vai pedir perdão, para que a dívida seja ajustada e perdoada, você precisa saber quanto é. Você precisa saber do que foi perdoado na verdade. Você consegue entender? Então, o certo era eu deixar ele falar, mas aí ele foi mais sábio do que eu, ele falou assim, não, deixa eu falar. Aí eu fiquei quieto. Aí ele falou, cara, eu falei, fiz errado e tal. Aí eu, no final, falei, tá perdoado, acabou. E aí, a coisa se resolveu. Então, olha só, a gente precisa realmente mensurar o que é perdão. Para perdoar, você precisa saber o que está sendo perdoado. E aí a parada não pode entrar no nível das desculpas, porque desculpa não é perdão. Beleza? Você já aprendeu isso, você sabe disso. Vem uma pessoa cara de pau para você e fala desculpa. Sabe o que significa? Sabe o que eu falei cara de pau, né? Sabe o que significa desculpa? Desculpa significa que não tem culpa. Se não tem culpa, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem perdão.
Tu tá entendendo? Pô, não é assim, cara. Então, desculpa, tá errado. É perdão, é assim. O perdão envolve prejuízo. Então, não vem com esse papinho de desculpa, não. Guarda a desculpa para você. A hora que você estiver preparado, você pede perdão. O perdão é aquilo que a Bíblia exige de nós. A questão da justiça é tão importante na Bíblia quanto a questão do perdão. A gente vê isso na pessoa de Jesus. Então, olha só, Deus não disse para a gente está perdoado e não aconteceu nada. Não, Deus disse para a gente está perdoado, mas Cristo recebeu sobre Ele o castigo que era destinado a nós. Deus disse, está perdoado, mas eu vou pagar a dívida no seu lugar. A dívida não deixa de existir. Se a dívida deixasse de existir, seria injusto. E Deus tem que ser sempre justo e misericordioso ao mesmo tempo. E Ele consegue ser assim na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que assume a nossa dívida e o nosso preço no nosso lugar. O perdão começa com a exposição da verdade. Então, pedir perdão não é você se desculpar. Então, olha só, eu errei com a Duda. Eu vou chegar para a Duda, Duda, sabe o que é? Naquele dia, cara, aí eu estava chateado, naquele dia o ônibus atrasou, naquele dia, poxa, um cachorro correu atrás de mim na hora que eu estava na rua, indo para sua casa, aí o cachorro tentou me morder, aquilo já me deixou com raiva, e aí por isso que eu briguei com você. Isso aí não é perdão, galera, isso aí é se desculpar, é colocar a culpa no cachorro, é colocar a culpa no ônibus que atrasou, é colocar a culpa na vida. Terceirizar a culpa não é pedido de perdão. Terceirizar a culpa é tentar transferir a culpa para outra pessoa, mas a culpa permanece, o problema permanece, você está entendendo? O nosso mal é que quando a gente vai pedir perdão, a gente fala uma opção de coisa que não tem nada a ver com perdão. Eu aprendi uma coisa na minha vida, meus irmãos, já errei muitas vezes. Então, eu aprendi que pedir perdão é pedir perdão. É isso, é chegar, ó, me perdoa, eu falhei, eu errei, provavelmente ofendi você, fiz muito mal, me perdoa, é isso. Só isso, todo o resto é baboseira, é enrolação, é tentar transferir a culpa. A exposição da verdade passa pelo fato também de que a gente não pode ignorar o erro do outro. Foi o que eu tentei fazer com aquele irmão na porta da igreja. Ele veio me pedir perdão e eu tentei ignorar o erro dele. Não. Para não deixar ele constrangido. Cara, esquece isso, não foi bem assim, não liguei, não me importei. Ignorar o erro é desprezo, beleza? E isso não faz parte de perdão. Então, tipo assim, pô, uma pessoa me fez mal na escola. E eu penso assim, sou muito superior a ela. O problema é que ela que se exploda. Não vou ligar mais para essa pessoa, não. Isso não é perdoar, beleza? Isso não tem nada a ver com perdão. Isso é menosprezo. E o perdão, pelo contrário, naquilo que Jesus estabelece nessa parábola, é você se identificar como igual. É você se aproximar. Tudo bem? Lembrando que eu não estou falando dos casos de violência extrema que eu já mencionei lá no início. Vou te dar um exemplo. Uma vez um cara estava num trem. Trem, tu sabe o que é trem? Que eu falei umas coisas assim, né? Pô, que às vezes não tem muito referencial. O cara estava num trem, e aí os dois filhos dele, era provavelmente, né, um pai com 2 filhos, e as crianças estavam aterrorizando o trem. Subia nas paradas, botava o pé em tudo, gritava, corria, e todo mundo daquele vagão ali estava incomodado com aquelas crianças. Menos o pai. O pai estava parado, inerte, como se nada tivesse acontecendo. Sabe esses pais bobalhões que não fazem nada com seus filhos? Eu posso falar isso porque eu sou pai, beleza? Então, quando as pessoas viram aquela cena, elas pensaram assim, cara, que pai bobo, que pai fraco. Pô, ele não está fazendo nada com a criança. Aquelas crianças ali. Só que alguém teve a coragem de se aproximar. Alguém teve a coragem de se aproximar. Por isso que Jesus diz, ó, vá até ele. Beleza? E aí quando alguém se aproxima daquele pai, pergunta para aquele pai assim, cara, você não está vendo que seus filhos estão
tocando terror aqui nesse trem e você não está fazendo nada? E aí o pai responde, então, eu estou vendo, mas eu não consigo fazer nada agora. Eu não tenho condições de fazer nada agora. Eu estou vindo do sepultamento da mãe dessas crianças. Minha esposa morreu, foi enterrada. Eu não sei o que fazer. Eu simplesmente não sei o que fazer. Então, olha só. Quando você se aproxima e se reconhece como o outro, você cria a chance de perdoar. Uma parada que você tem que entender é que o perdão não é necessariamente sentimento, mas envolve também, é muito mais do que isso. Mas olha só, a gente não deve esperar sentir vontade no coração. Eu nunca tive vontade de perdoar ninguém nessa vida, nunca. Eu tive vontade de me vingar, tacar fogo nas pessoas, já tive, explodir bomba, fazer coisas horrorosas. Vontade é o que eu tenho. Mas, olha só, perdão é uma ordem, é um mandamento, é uma ordenança. Então, cara, como é que Jesus ia pedir como ordem, ia mandar, né? Melhor, como é que Jesus ia mandar eu perdoar se eu tenho que sentir? Pô, Jesus, manda um sentimento aqui para mim. Primeiro, para eu poder perdoar essa pessoa, manda um sentimento de perdão. Como é que se sente o perdão? Não. O sentimento, ele pode vir a acontecer com o tempo. Só que o perdão tem que ser imediato. O perdão é um mandamento, é uma ordem de Deus para a nossa vida. Você consegue entender? Então, vou te dar outros exemplos. É como se fosse, você já comprou uma parada parcelada no cartão dos seus pais aí, né? Mas pedindo autorização para os seus pais, beleza? Senão a gente vai ter que confessar isso, pedir perdão para sua família também. Você já comprou uma parada parcelada no cartão dos seus pais? Na internet aí, de repente? Não, Carlos? Que beleza, hein? Filho bom, né, cara? Quando você compra uma parada parcelada, a parada chega na sua casa. Esses dias eu comprei um celular para minha esposa, para dar de presente para ela. Sabem quantas vezes eu parcelei? 21 vezes. Cara, o celular já está fora de linha, meu irmão. E eu estou pagando aquele celular. O perdão é mais ou menos assim, é um presente parcelado, tipo assim, você dá o perdão para a pessoa, você dá uma parada lá, o celular já chegou, mas você fica pagando aquele troço por um tempo, até quando a gente lê o perdão de Jesus em relação a Pedro, cara, Jesus é maravilhoso mesmo, aquilo ali é lindo demais. Antes de Pedro pecar, Jesus diz que ele já vai ser perdoado. Eu vou te encontrar na Galileia. Tipo assim, cara, a gente não vai romper relacionamento nenhum. Beleza? Mas mesmo assim, existe uma lacuna de tempo, intervalo de tempo, até Pedro ser restaurado lá na Galileia. Então, existe um processo para as coisas acontecerem. Mas a declaração de perdão, ela deve ser o quanto antes. Então, a gente deve declarar que está perdoado. Uma vez eu me meti numa confusão aqui na igreja. Eu era líder de uma célula, e aí a galera sempre conta essa história. 2 caras da célula queriam sair no braço, e aí eu fui me meter para dizer assim, não é bem assim, não sei o quê. Só que aí teve um momento ali que eu me exaltei também, e aí ficou todo mundo com raiva de mim. Você já se meteu em confusão que no final ficou todo mundo com raiva de você? Foi isso que aconteceu, ficaram com raiva de mim. E aí o que eu fiz? Quando Deus tratou meu coração e reconheci meu erro, eu fui pedir perdão para aquelas pessoas, chamei as pessoas, pedi perdão para as pessoas, e eles não pediram perdão nenhum para mim. Ninguém pediu perdão, ninguém se retratou. Só que eu, diante de Deus, disse no meu coração, está perdoado. Toda vez que eu encontrava aquelas pessoas aqui na igreja, vinha um embrulho dentro do meu estômago para me lembrar daquele episódio. E aí sempre que Satanás mexia no meu estômago, eu dizia para mim mesmo, para minha alma, para Deus e para o diabo, dizia, está perdoado, na cruz foi perdoado e acabou.
E isso se repetiu durante algumas semanas e depois passou. Anos depois, 7 anos depois, uma daquelas pessoas me chamou para um aniversário. Eu pensei assim, poxa, cara, não quero ir nesse aniversário de jeito nenhum, não quero. Mas aí a minha esposa, que é aniversário, não é por causa da pessoa não, aniversário de criança, galera. Aniversário de criança, fica aquela música na sua cabeça, sabe, aquela música horrível de Xuxa, coisa do gênero, assim, uns negócios horríveis. Aí tá, eu tenho problema com aniversário assim, música na cabeça. Minha esposa me convenceu o dia, eu fui. Cheguei lá no meio da festa, aí essa pessoa me chamou e falou assim para mim, Clóvis, quero falar com você. Eu, pô, beleza. Nem lembrava mais daquele negócio. E aí ela veio e falou, cara, lembra daquele dia, assim, assado? Cara, quero te pedir perdão. 7 anos depois. E eu disse para ele assim, já foi perdoado há 7 anos atrás. Foi perdoado, acabou. Entende? Então, meus queridos, é isso que a Bíblia ensina para a gente. Segunda lição desse texto, perdoar é assumir a dívida do outro. É isso que Jesus está querendo dizer, é custoso, caro, é claro que custa caro. Uma vez foram umas criancinhas lá na minha casa e uma criança quebrou a porta da minha casa. As crianças animadas, né? Meus filhos são capazes disso também. Cara, o que a gente fez? Perdoou. E o que foi perdoar? Eu ter que consertar a porta. Beleza, tive que gastar meu tempo, tive que gastar dinheiro, tive que refazer as coisas. Perdoar é assumir a dívida, perdoar é dizer que o outro não vai pagar. E quem que vai pagar então se o outro não vai pagar? Você. Você, é simples assim, você que vai pagar, você que vai levar o prejuízo. Por quê? Porque isso é a semelhança daquilo que Cristo fez por você. Existia uma dívida muito maior que Cristo perdoou. E agora você vai perdoar uma dívida muito menor também. Amém? Alguém entendeu o que foi pregado até aqui? Pô, única aplicação para a gente finalizar. Mesmo sendo tão difícil, busque perdoar como Deus perdoou você. Mesmo sendo tão difícil, busque perdoar. Coloque isso diante de Deus. Declare isso diante de Deus, mesmo que não tenha sentimento nenhum. Persevere nesse intuito de perdoar, até que você se livre de qualquer tipo de amarra, de qualquer tipo de prisão, seja totalmente liberto. E viva, cara, o melhor dessa vida. Aquilo que o cristianismo propõe para a gente, aquilo que Jesus propõe, é a melhor vida de todas. Uma vida livre de qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de mágoa. Uma vida totalmente liberta do mal, totalmente livre para fazer o bem e para viver a verdade de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, apesar dela ser tão desafiadora, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho muita dificuldade de perdoar. Que o Senhor me ajude os meus irmãos nesse sentido, Senhor, por favor, para que nós, como igreja, possamos insistir a viver como igreja, mesmo sendo pessoas que cometem erros, Senhor, pessoas falhas, mas que a gente insista da mesma forma em perdoar, a semelhança daquilo que o Senhor fez na nossa vida, que o nosso referencial seja a sua cruz, aquilo que você dedicou a nós, Senhor, que a nossa vida seja dedicada aos outros também, Senhor, nos ajude, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.